Olá, boa noite. Bebê de 9 meses diagnosticado com Covid-19 não resiste e morre em Patos de Minas. Homem trans consegue se vacinar com seu nome social. Você vai entender o que significa essa conquista. E mais. Mulher embriagada sofre acidente em Carmo do Paranaíba. Movimento de romeiros na BR-365 cai cerca de 90% neste ano. Polícia Militar desencadeia operação na zona rural após série de crimes na região. Pipa é uma das principais causas de acidentes com a rede elétrica. Clima muda com a proximidade da primavera. Setor de serviços começa a reagir. Emprego e renda, a luta do protagonismo das mulheres negras no país. Justiça determina fim da greve sanitária em Minas Gerais. E Rotary de Patos de Minas faz entrega de insumos à Santa Casa. A partir de agora no NTV News. Pelo menos 4 motoristas foram presos pela Polícia Rodoviária Estadual por embriaguez ao volante, somente entre essa sexta-feira e madrugada de hoje. Em um deles, a condutora de um veículo perdeu o controle da direção e se envolveu em um acidente. O acidente aconteceu no quilômetro 90 da LMG 743 em Carmo do Paranaíba. A mulher de 29 anos foi presa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após serem acionados, os policiais foram até o local e viram que na faixa de domínio estava um Fiat Palio apresentando danos. A condutora de 29 anos e o passageiro de 26 anos não se feriram. A motorista disse que seguia em sentido Quintinos, a Carmo do Paranaíba, e ao aproximar do trevo com a BR-352, perdeu o controle, bateu em uma placa de sinalização e parou fora da pista. O passageiro confirmou a versão. Durante o diálogo, os policiais perceberam que a condutora apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro, que aferiu 0,34 miligramas por litro. Diante disso, foi lavrada uma multa de trânsito e o veículo foi liberado no local para o passageiro. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Abadia, mas diferentemente dos anos anteriores, a movimentação de romeiros nas rodovias caiu em torno de 90% este ano. Assim, é preciso que as pessoas tenham cuidado. E ainda assim, quem for percorrer o trajeto até Romaria precisa ficar atento. Nós percorremos o trecho Patos de Minas a Patrocínio e não encontramos romeiros na tarde deste sábado, nesse trecho da BR-365. Entretanto, neste domingo é dia de Nossa Senhora da Abadia. Portanto, aos motoristas, atenção, pois ainda podem haver romeiros na pista. A Polícia Rodoviária Federal também continua com a Operação Romaria 2021, com orientações e apoio a quem for ainda fazer esse trajeto entre a nossa região e Uberlândia. Cuidado também aos motoristas, pois a pista está bastante movimentada neste fim de semana. Nós, inclusive, registramos um acidente nesta tarde aqui na ponte sobre o rio Espírito Santo, próximo a Guimarães. O caminhão que vinha à frente na rodovia sentido Patos de Minas a Guimarães parou na pista ao avistar uma máquina agrícola atravessar a ponte. O segundo veículo vinha logo atrás, não conseguiu parar e bateu na traseira do primeiro. Já o terceiro caminhão tentou desviar, mas também ficou esganchado nos outros dois. A pista teve que ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal por pelo menos 30 minutos, até que os veículos fossem separados. Então, cuidado e atenção a todos. É isso aí, cuidado redobrado, principalmente para quem pega essas pistas aí onde passam romeiros, tanto daqui até Água Suja, quanto também para a comunidade aqui em Presidente Olegário. E a Polícia Militar de Patos de Minas realizou ontem a operação na zona rural. As operações foram realizadas sobretudo nos distritos de Major Porto e Pindaíbas, devido à solicitação de moradores da região. Através de seus portfólios Patrulha Rural e Tático Móvel, militares reforçaram a segurança de toda a área rural da cidade. A operação buscou aumentar a sensação de segurança dos moradores da região, bem como realizar abordagens a indivíduos e veículos em atitude suspeita, abordagens a estabelecimentos comerciais, visitas a propriedades rurais e residências locais.
Segundo a PM, a operação vai se estender durante todo o ano, atendendo não somente esses distritos, mas toda a área rural. E a CEMIG já registrou este ano mais de 1.400 ocorrências com a rede elétrica. 460 mil consumidores foram prejudicados. E um dos motivos mais comuns para as ocorrências nesta época do ano é soltar pipas perto de rede de energia. Se uma pipa fica presa na rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 13.800 volts. O uso de cerol e a linha chilena tem sido o motivo dos principais acidentes com a rede elétrica da companhia. Um corte de energia por este motivo prejudica hospitais e centros de saúde. O ideal é que essa brincadeira seja realizada, a soltura de pipas e papagaios, em áreas rurais e obedecendo também a distância de segurança na área rural, onde existem redes e também as torres de transmissão. Aqui, por exemplo, nós temos 138 mil volts. Nas ruas, temos 13.800 volts. Existe uma tensão muito alta e isso pode trazer riscos para a população, para as pessoas que se aproximarem dessa rede, que prenderem suas pipas ou seus papagaios nas redes, podendo aí ocasionar curto-circuito, danos na fiação, principalmente com o uso do cerol e da linha chilena. Pois é, todos os cuidados devem ser seguidos. E a seguir, julho de 2021 foi o mais quente já registrado. E o clima muda com a proximidade da primavera e temperaturas devem subir. O governador Romeu Zema e a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentim, entregaram nesta sexta-feira para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ofício com as demandas para o apoio aos cafeicultores mineiros afetados pela geada que atingiu o estado no mês passado e as ações já conduzidas pelo governo de Minas. A entrega do documento foi em Brasília. Após o encontro, o governador explicou que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se comprometeu a destinar 1,35 bilhão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira aos produtores afetados pela geada. Um estudo divulgado nesta sexta-feira pela Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos revelou que julho foi o mês mais quente já registrado no planeta Terra. De acordo com os dados, a temperatura média no último mês foi a mais alta para julho e qualquer mês do ano já observada pela ciência, desde que se iniciaram os registros em 1880. Os levantamentos da agência sobre as temperaturas dos oceanos e da superfície terrestre mostram que a temperatura combinada, registrada em todo o mundo no mês passado, foi de 0,93 graus Celsius acima da média do século XX, que era de 15,8 graus Celsius. Desta forma, julho passa a ser o mês mais quente desde que os registros começaram há 142 anos. A média mensal do último mês ficou ainda 0,01 graus Celsius acima do recorde anterior, estabelecido em julho de 2016, que já tinha sido igualado a 2019 e 2020, como o mês mais quente entre todos os já observados. E as temperaturas mínimas têm esquentado nos últimos dias e a tendência é que continuem assim com a proximidade da nova estação. Apesar de haver previsão de novas frentes frias, quedas severas não são esperadas. Sem trégua para a sequidão e com baixa umidade relativa do ar, os cuidados devem ser redobrados com a hidratação e umidificação do ar. É inverno, mas como estamos caminhando para a primavera, o tempo muda. Por isso, a tendência é que as temperaturas mínimas aumentem. Nós esperamos que até o final do mês de agosto a mínima fique em torno aí de 18 graus. Atualmente nós estamos com ela em torno de 16, às vezes 17 graus, e ela pode cair ainda com entradas de frente frias que não vão derrubar muito a temperatura, apenas refrescam. Agora para frente nós vamos ter uma ascensão dessa temperatura gradualmente. Sem trégua para a sequidão. Com baixa umidade relativa do ar, cuidados redobrados com a hidratação e umidificação do ar. E capriche no protetor solar,
por conta da radiação. Nós esperamos que no meio de setembro nós tenhamos o retorno dessas chuvas, mas por enquanto nós ainda temos umidade muito baixa e temperatura em ascensão. A umidade baixa devido a poucas nuvens, muita radiação também, toma cuidado com isso. A radiação começa a mudar também nessa época, por conta da proximidade da primavera, que começa em 22 de setembro. A Terra, no seu percurso em torno do Sol, que propicia que agora o Sol esteja caminhando em direção ao nosso hemisfério. Como o Sol está se dirigindo para o hemisfério sul, a quantidade de radiação vai aumentando gradativamente no hemisfério sul. O que nós estamos vendo agora é que os dias começam a aumentar. Exatamente no início da primavera, nós vamos ter um dia igual à noite, 12 horas de sol e 12 horas de noite. A partir daí nós vamos ter mais dia do que noite. Pois é, vamos redobrar os cuidados em relação à hidratação. E após a identificação de ocorrências de peste suína africana em julho deste ano na República Dominicana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a campanha Brasil Livre de PSA, mobilizando a defesa sanitária animal de todos os estados sobre as medidas necessárias para impedir a entrada da doença no Brasil. O país não registra casos desde 1980. Em Minas, o Instituto Mineiro de Agropecuária, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, tem alertado os suinocultores a reforçarem a biossegurança nas granjas. E uma mediação conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça poderá resultar em um novo acordo para resolver gargalos do processo de reparação da tragédia de Mariana, que se arrasta desde 2015. Passados quase 6 anos do rompimento da barragem na mineradora Samarco, mais de 80 mil demandas judiciais estão na fila aguardando apreciação. Nos últimos meses, reuniões para enfrentar a situação foram realizadas com a participação de representantes do governo, dos tribunais de justiça, dos ministérios públicos e das defensorias públicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União. A experiência em torno da tragédia de Brumadinho deverá ser uma referência para as tratativas. Em fevereiro deste ano foi firmado um acordo onde a Vale, responsável pela barragem que se rompeu e resultou em 270 mortes em 2019, se comprometeu a destinar 37,68 bilhões. Esse montante custeará um conjunto de medidas voltadas para reparar e compensar os danos do rompimento da barragem. A seguir, municípios inseridos nas ondas amarelo ou verde podem voltar todas as séries do ensino fundamental e também do ensino médio. E Justiça determina fim da greve sanitária. O setor de serviços teve alta de 1,7% em junho e atingiu o maior patamar desde 2016. O setor está 2,4% acima do nível pré-pandemia e acumulado avanço de 4,4% em 3 meses seguidos de crescimento. É o que aponta o IBGE. Em Belo Horizonte, o segmento também começou a reagir. Com a reabertura de atividades econômicas, surgem vagas de emprego onde antes demissões foram inevitáveis. História é o que não falta neste bar. Com as portas abertas desde 1963, enfrentou seu momento mais difícil com a pandemia do coronavírus. O proprietário demitiu funcionários e recorreu aos auxílios governamentais, como o Pronamp. Ele também foi obrigado a suspender os contratos para manter vivo o negócio. E pela primeira vez em décadas, se viu obrigado a mudar a forma de atender aos clientes. A nossa receita ela caiu para em torno de 40%. Cerca de 20% a 25% dos funcionários da empresa foram desligados. Desde março de 2020, mais de 4 mil estabelecimentos do ramo de bebidas e alimentação encerraram as atividades na capital mineira. E 18 mil pessoas perderam o emprego, segundo o Sindicato de Bares. Mas a passos curtos, a situação vem melhorando para o setor, principalmente com o avanço da vacinação e a ampliação do horário de funcionamento. Tivemos uma segunda quinzena do mês de julho bem positiva. A primeira semana de agosto, então, e claro, em função também do Dia dos Pais. E a expectativa é muito boa, o setor vai crescer.
vamos gerar empregos, mais 5 mil novos empregos até o final de agosto. Então, nós estamos bastante otimistas, ou seja, estamos querendo recuperar o tempo perdido. Mesmo BH sendo conhecida como a capital dos bares e reconhecida como cidade criativa da gastronomia pela Unesco, a maior parte dos clientes hoje é de moradores de Belo Horizonte. Além de bares e restaurantes, o setor de hotel sofreu com os impactos da pandemia. Sem hóspedes, muitos fecharam as portas e outros tiveram que reduzir o número de funcionários. O alívio chega com as medidas de flexibilização do comércio e a volta dos turistas a Minas Gerais. Daqui para frente, com a retomada das atividades e o avanço da vacinação, os hotéis vão ver um crescimento nessa ocupação, assim como vimos que aconteceu em julho. Um retorno gradativo dos eventos também vai ser muito positivo para nós e a gente está confiante que à medida que esses processos forem acontecendo, os clientes vão se sentir mais confiantes em virem para BH e o setor vai poder se reestruturar e voltar provavelmente a patamares anteriores ao da pandemia. Podemos mensurar o impacto da pandemia no setor hoteleiro comparando a lotação deste hotel que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Em fevereiro de 2020, quase 80% dos quartos estavam cheios. Pouco tempo depois vieram as primeiras medidas de restrição e a ocupação caiu, fechando o ano abaixo dos 60%. Já nos 2 primeiros meses deste ano, a lotação média chegou próxima aos 58% e em seguida desabou novamente com a piora nos indicadores da Covid. Os sinais de recuperação começaram a surgir em maio. Na ocasião, a ocupação foi de 65,37%. Em julho, outra alta. O hotel voltou a atingir mais de 82% de ocupação. A última vez em que a taxa chegou a esse índice foi em 2019. A ocupação deu uma melhorada em final de maio, início de junho. E aí já houve a necessidade dessas novas contratações e recontratações de pessoas que tinham sido demitidas no ano passado. Um dos contratados foi o Marco. Depois de ficar 1 ano desempregado e contando apenas com o seguro-desemprego, o recepcionista comemora a volta ao balcão. Com certeza foi uma grande alegria, tanto pela volta ao emprego, quanto por comprovar que eles estavam me chamando justamente por acreditar em mim, na minha capacidade de trabalho aqui. Estamos muito otimistas, porque temos pesquisa que o segundo semestre de 2021 vai ser melhor do que 2019, antes da pandemia. E já é fato consumado, a hotelaria está respondendo isso. Os eventos, os espaços que nós temos já estão lotados, já não há vaga mais para esse ano. Os hotéis já estão começando a fazer os seminários, simpósios, convenções. Isso é muito bom para a cidade. Belo Horizonte está voltando a crescer gradativamente, com responsabilidade. É bom que se diga isso. E a gente espera que esse crescimento atinja a toda a população. E agora nós vamos mostrar os desafios das mulheres negras para empreender durante a pandemia. Dificuldade em conseguir crédito e para se adaptar ao mercado virtual foram os principais problemas enfrentados. Apesar disso, elas mostram que desistir não é uma opção. A Bayomi é um tipo de boneca toda feita de amarração. Conta a história que a técnica foi criada por mães africanas que eram transportadas para o Brasil em navios negreiros. Elas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles faziam as bonequinhas usadas para acalentar os filhos durante a travessia. Mais de 500 anos depois foi esse acalanto que a Marcela buscou nas Abayomis. Ela começou a fazer bonecas para si mesma e para dar de presente para amigos. Muita gente ficou interessada. Ela viu nisso uma oportunidade de negócio. E aí fui difundindo, então hoje muita gente conhece. Tem gente que fala, nossa, eu vi uma dandarinha lá em São Paulo. Eu falei assim, não é dandarinha, é Bayomi. Marcela precisou voltar a trabalhar em outro lugar
E o esforço para manter a empresa funcionando tem que ser ainda maior. O sistema sempre trava a gente de alguma forma. E aí a gente tem que, mais uma vez, ainda ser essa que destrava o sistema. Pequenos negócios liderados por mulheres negras representam um grupo entre as empresas que ficaram mais tempo com a atividade interrompida. Eles são os que tiveram maior dificuldade de funcionar de forma virtual. E elas são, entre os empreendedores, o grupo que mais teve crédito negado durante a pandemia. Coincidência? Não. Resultado de uma série de violências que tornam a trajetória da mulher negra no empreendedorismo mais difícil que a de outros grupos. As mulheres negras são as que recebem os salários mais baixos no país, atrás de mulheres brancas, homens negros e homens brancos. Mas, muitas vezes, são elas o arrimo de família. 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, 55% deles por mulheres negras, e 63% dessas famílias estão abaixo da linha da pobreza. Empreender é a saída encontrada. O número de mulheres que empreendem, negras que empreendem, eu acho que é o protagonismo se contrapondo ao preconceito. Por quê? Elas têm uma dificuldade, até por conta, né, do que a gente vê de racismo estrutural, de conseguir uma colocação adequada, mas, por outro lado, essas mulheres são chefes de família, essas mulheres, às vezes, têm formação, têm sonhos, e o que elas fazem? Elas vão viabilizar os seus sonhos ou sustentar suas famílias usando qual via? O empreendedorismo. Dandara era estagiária quando teve um insight de negócio. O ano era 2015 e a motivação era a própria história. Ela estava em transição capilar, que é quando a mulher começa a assumir o cabelo natural, sem química, e sentia falta de produtos valorizando a estética negra. E aí eu tive a ideia de fazer camisetas com dizeres de empoderamento. Então, utilizei ali o limite no cartão de crédito universitário para poder fazer as camisetas. Cerca de 1 ano e meio depois, deu tão certo que a gente começou um salão. E aí foi ampliando até hoje, onde nós estamos. A pandemia trouxe grandes prejuízos. Ela reduziu o número de pessoas empregadas, teve que abrir mais uma unidade do salão para conseguir atender o mesmo número de clientes, cumprindo as regras de distanciamento. A pandemia e a questão econômica do país, ela escancarou uma naturalização de onde as pessoas achavam que a gente devia estar, nós negros, né? Aquela ascensão, aquele crescimento era algo que fugia do que esperado. Eu sou o resultado de uma ancestralidade que foi aviltada socialmente, historicamente, durante 4 séculos, e ainda assim, eu, com a minha intelectualidade, com a minha inteligência, com a minha produtividade, com a minha criatividade, com a minha cultura, consegui construir um projeto, uma empresa, uma sociedade, caminhos, uma família próspera. O que fica claro é que são necessários esforços coordenados para que as oportunidades finalmente sejam igualitárias. Eu acredito numa falta de esforço intencional e coordenado para resolver essas questões. É como se a gente acreditasse que essas questões elas se resolvem espontaneamente. E isso não é verdade. Os dados estão aí mostrando isso. Perceber onde a gente consegue chegar, né? Imagina, há 7 anos atrás eu estava ali usando o limite no cartão de crédito para começar camisetas, e hoje eu sento com os representantes de Natura, Unilever e todas essas empresas assim para discutir os objetivos da ONU até 2030, como que a gente pode fazer isso dentro das nossas empresas, né? De igual para igual, então é uma coisa bem maravilhosa. Vamos nos dar as mãos, porque aí cresceremos todas juntas. Então, compre do pequeno, compre de uma mulher, e se o produto da mulher negra te agrada, compra dessa mulher negra também. Vamos falar de educação.
A Lei número 13.415 de 2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais e definiu uma nova organização curricular. Agora mais flexível, vai contemplar uma base nacional comum curricular e oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A lei dispõe sobre o desenvolvimento de projetos de vida dos estudantes, o que será momento desencadeador para escolher sobre o que deseja e conhecer as possibilidades do novo ensino médio. Com esse novo modelo, serão 600 horas para a formação geral e 400 horas para itinerários. A partir do ano que vem, nós temos o novo ensino médio. É a proposta de ampliar a carga horária. Hoje nós temos 833 horas, a partir do ano que vem é 1.000 horas. Isso quer dizer o quê? O aluno tem um sexto horário. Então ele terá 6 horários, todo o ensino médio, a partir do ano que vem ele tem esse novo ensino médio. E esse ensino médio não é só em Minas, ele é no Brasil. Então já vem, de acordo com o MEC, de acordo com a legislação, e ele já vem sendo implementado desde 2017, que em 2022 ele tem que ser implementado em toda escola do ensino médio. A diferença é o quê? Porque nós vamos ter 600 horas com a carga horária do aluno, que é da grade curricular normal, e 400 horas que são chamadas de itinerários, que são as eletivas, onde que a escola vai ver, fazer uma análise com os alunos para ver qual que é a possibilidade que o aluno quer, se é do mundo do trabalho, se é os projetos de vidas. Então essa eletiva vem trabalhar com isso, esse itinerário vem trabalhar com as eletivas. Desta forma, a formação profissional e técnica será mais uma alternativa para o aluno. O novo ensino médio permitirá que o jovem opte por uma formação profissional e técnica dentro da carga horária do ensino médio regular. No entanto, a diferença do novo ensino da rede estadual de ensino para a rede particular será quanto à diferença da organização pedagógica. A matriz de competência, a partir da BNCC, a partir das resoluções, ela não tem diferença, nem para a rede particular, nem para a rede pública. Mas o que a gente está sentindo que na organização didática, porque as escolas elas têm autonomia para isso, de acordo com o seu projeto político-pedagógico, para organizar. E aí a gente tem também a Base Nacional Comum, que é o máximo, a gente vai ter 1.800 horas, ela é obrigatória. O que a gente entende por Base Nacional Comum? São aqueles componentes curriculares obrigatórios. Então, ela é o mesmo para a rede pública e para a rede privada. Mas a gente tem o que a gente chama de parte flexível, que é os itinerários formativos. Então, esse itinerário é o que dá identidade para a escola. Então, aí a gente vai ter as diferenças até para a família optar por que tipo de escola que ela tem. Ao final dos 3 anos, os sistemas de ensino deverão certificá-lo no ensino médio e no curso técnico ou nos cursos profissionalizantes que escolher. Quanto ao Enem, há expectativa de mudanças. Ele vai realizar o Enem no final de 2023, para ingresso na universidade 2024. Então, a gente acredita que, nesse momento, nós teremos uma mudança na matriz de competência do Enem, adequada a essa matriz de formação do ensino médio. Que o Enem passará a ser avaliado por áreas do conhecimento no segundo dia, e o primeiro dia de formação geral básica, atendendo à nova determinação do ensino médio. Mas mesmo nesse formato, a gente acredita que será necessário, por um tempo, o Enem no formato tradicional, porque nós teremos alunos que concluíram o ensino médio na modalidade antiga, mas que ainda não ingressaram na universidade. Para a Giovana, já era hora de mudar e está confiante. Eu acho que mudanças são sempre boas, Eu acho que já estava mais do que na hora da gente trazer uma nova proposta para o ensino médio, ainda mais incentivando os alunos a estudar o que eles gostam realmente e o que é a vocação deles. Eu acho que é muito importante esse tipo de mudança. E o Tribunal de Justiça
determinou o fim imediato da greve dos professores em Minas Gerais. O descumprimento da decisão pode gerar como pena uma multa diária de R$20 mil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou nesta sexta-feira a suspensão imediata da greve dos profissionais da educação no estado, sob pena de multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. A decisão foi divulgada pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Educação. A secretaria reafirmou que a retomada híbrida, gradual e facultativa das atividades presenciais vem ocorrendo com todo cuidado e segurança, cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde, desenvolvidos por um grupo de trabalho formado por especialistas nas áreas de saúde e educação, abalizada por critérios técnicos que orientam as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19. Municípios inseridos nas ondas amarelo ou verde podem voltar com todas as séries do ensino fundamental e também do médio. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais autorizou, a partir da próxima semana, que mais anos de escolaridade tenham presença dos alunos em sala de aula durante o ensino híbrido. Nas localidades inseridas nas ondas amarela ou verde do Minas Consciente, os 6º e 7º anos do ensino fundamental, o 1º ano do ensino médio, demais turmas da educação de jovens e adultos e dos períodos da educação profissional e curso normal ficam autorizados a se juntar às outras séries que já haviam retornado. Com essa nova autorização, novos municípios nas duas faixas de classificação, ondas amarela ou verde, todos os alunos da rede poderão voltar a frequentar as escolas, desde que não exista decreto impedindo por parte da Prefeitura e que seja de vontade das famílias. Nos locais em onda vermelha, seguem autorizados apenas os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. A partir de segunda-feira, as escolas que têm os anos de escolaridade recém-autorizados podem iniciar o acolhimento dos professores. Já na outra segunda-feira, dia 23, será o momento de dar as boas-vindas aos alunos. A seguir, Brasil ultrapassou 200 milhões de doses distribuídas de Covid e bebê internado com Covid-19 não resiste à doença. Morreu na manhã deste sábado o pequeno Augusto, que estava internado em estado grave em uma UTI neonatal de um hospital particular. Ele é a vítima mais nova da Covid-19 em Patos de Minas. Uma campanha para comprar uma medicação para o bebê de 9 meses mobilizou a cidade ontem, mas, infelizmente, ele não resistiu às complicações da doença. De acordo com o setor de epidemiologia da Prefeitura de Patos de Minas, há a suspeita que Augusto tenha se contaminado com a variante Delta. Materiais genéticos foram coletados e encaminhados para Belo Horizonte para análise. O sepultamento aconteceu na cidade de Guimarães, onde já havia sido sepultada a irmã de Augusto. Ela havia falecido durante a gestação em 2019. Aos familiares e amigos da família de Augusto, os nossos sentimentos. A partir de setembro, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer cairá dos atuais 90 dias para 21 dias, foi o que confirmou hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A redução do prazo tem como objetivo frear os casos da variante Delta do novo coronavírus, mais contagiosa que as variantes anteriores. Segundo Queiroga, o governo apenas espera que toda a população adulta esteja vacinada para diminuir o intervalo para 3 semanas. Embora as aplicações em 90 dias ajudem a aumentar a eficácia da vacina, segundo estudos internacionais, o prazo original determinado pelo fabricante da Pfizer é de 21 dias. A média móvel de casos de Covid no Brasil ficou abaixo de 30 mil após mais de 8 meses. E vamos aos números. No país, são 20.317.702 casos de Covid e 567.914 mortes. No estado de Minas Gerais, são 2.019.435 casos confirmados e 51.849 óbitos.
Em Patos de Minas, são 16.912 casos e 521 óbitos divulgados oficialmente. Nós sabemos aí que tem mais uma morte dessa criança. E as mortes causadas pela pandemia da Covid-19 caíram 8% na semana epidemiológica 31, de 1º a 7 de agosto, em comparação com a semana anterior. As informações estão no mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou nesta sexta-feira a suspensão imediata da greve dos profissionais da educação no estado, sob pena de multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. A decisão foi divulgada pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Educação. A secretaria reafirmou que a retomada híbrida, gradual e facultativa das atividades presenciais vem ocorrendo com todo cuidado e segurança, cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários. Reportagem errada, agora sim vamos à informação. Na semana epidemiológica 31, autoridades de saúde registraram 6.382 pessoas que não resistiram às complicações da doença, enquanto o levantamento anterior trouxe 6.922 óbitos. O resultado representa uma continuidade da queda da curva de mortes. A média móvel de óbitos na SE31 ficou em 912, voltando a um índice abaixo dos 1.000 diários, retomando o patamar da virada do ano. Os novos casos da Covid-19 confirmados por autoridades de saúde tiveram queda de 5% na semana do levantamento. Nesse período, foram registrados 233.924 novos diagnósticos confirmados, contra 347.321 da semana anterior. A média móvel de casos total no período dividido por 7 dias ficou em 35.332. O resultado da SE31 marca a continuidade da trajetória de redução da curva de casos. O Brasil ultrapassou hoje os 200 milhões de doses distribuídas de vacinas a estados e municípios para o combate à Covid-19. O anúncio foi feito neste sábado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. O governo de Minas inicia na próxima segunda-feira a distribuição de 628.490 imunizantes referente às 37ª e 38ª remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. São 266.760 doses da Pfizer, 104.250 da AstraZeneca e 257.480 da Coronavac. Os imunizantes serão encaminhados às unidades regionais de saúde que posteriormente farão entrega para os municípios. As doses do 37º lote serão destinadas para a primeira dose dos seguintes grupos: trabalhadores da indústria nos municípios que não atenderam 100% do grupo, caminhoneiros dos municípios que não atenderam 100% do grupo, pessoas de 45 a 49 anos de idade, forças de segurança e salvamento e armadas, e já as doses do 38º lote serão destinadas para primeiras e segundas doses dos seguintes grupos: pessoas de 45 a 49 anos e percentual estratégico para a população de caminhoneiros, finalizando o grupo. E até 13/8 já foram aplicadas em Minas Gerais quase 16 milhões de vacinas, sendo 11.122.980 referente à primeira dose, 4.390.188 a segunda e 466.250 doses únicas. No total, 67,86% da população adulta mineira já foi vacinada com a primeira dose e 29,63% estão com o esquema vacinal completo. O governo de Minas Gerais pretende vacinar todas as pessoas acima de 18 anos com pelo menos uma dose até o fim de setembro. A seguir, Rotaries de Patos de Minas doam insumos à Santa Casa.
E homem trans se vacina com seu nome social. Uma exposição celebra os 50 anos de Palácio das Artes em Belo Horizonte. Na mostra, que foi aberta nesta sexta-feira, os visitantes têm a oportunidade de sentir o próprio artista. As luzes ofuscam a visão, o burburinho do público, músicos afinando instrumentos e aplausos quando a cortina se abre. Aqui começa uma experiência que simula a sensação de participar de um espetáculo. Uma vivência que, infelizmente, nem todos os mineiros experimentaram. Aqui o visitante já entra em contato com a história do Palácio das Artes. 3 grandes painéis exibem fotos e vídeos do espaço cultural. Lembranças alegres e também tristes, como a do incêndio que destruiu boa parte do teatro principal em abril de 97. São 50 anos de uma história que é muito rica, é muito importante, que impactou a vida de inúmeros mineiros, de artistas nacionais e internacionais, um dos espaços mais queridos da cidade, do estado. Pensando nisso, nós criamos então esse projeto que se chama 50 anos em 5 atos, é um programa. Esse programa ele é composto de várias atividades, algumas delas são um processo de celebração mesmo, como por exemplo essa exposição. A mostra estimula, por sons e imagens, a imersão do espectador nas memórias desses 50 anos. Essa sensação só foi possível devido ao uso da tecnologia sensorial somada ao acervo do Palácio das Artes. A gente tentou fazer um percurso conduzindo o visitante a explorar dentro do seu próprio baú de memórias aquilo que ele tenha vivido aqui na casa, por meio do quê? Da sensorialidade, da imersão que essa exposição provoca na pessoa. Como levar as pessoas para dentro do palco, como que é fazer a pessoa sentir que ela está saindo pela cortina, como que deve ser a sensação de reger uma orquestra, sabe, coisas do tipo. E aí, sempre a partir das sensações que a gente queria falar, a gente foi atrás de qual era a tecnologia que a gente podia usar para poder expressar isso. E aí a gente usa aqui vários softwares diferentes, vários sensores diferentes e vários equipamentos diferentes para poder contar toda essa história e todo esse passado. A exposição Palácio das Artes 50 anos em 5 atos vai apresentar o gigante das artes de Minas de uma forma como poucos têm acesso, abrindo as cortinas e convidando o público para um mergulho em seus 50 anos de memórias. A gente pegou o mote do JK, que fala de 50 anos em 5, era o grande mote dele, por entendermos que ele tem 2 simbolismos importantes. O primeiro, reconhecer que existe uma trajetória, reconhecer que existe uma vocação e existe uma tradição, mas apontar para o futuro, permanecer relevante para o futuro, para as próximas gerações, em vínculo muito grande com a comunidade e com a sociedade. Os 3 Rotaries que compõem o distrito de Patos de Minas efetuaram na manhã deste sábado uma doação de materiais e aparelhos à Santa Casa de Misericórdia. A doação foi possível através do projeto Salva Vidas. O combate a doenças é uma das principais causas do Rotary. Desde o início da pandemia, a associação vem descobrindo formas de ajudar os hospitais e instituições que trabalham no combate ao coronavírus. Desde o início que começou a pandemia, o Rotary Clube Patos de Minas fez doação de aventais descartáveis, luvas descartáveis para o Hospital Regional. O Rotary Paranaíba fez doações de kits de exames para testes de Covid. O Rotary Guaratinga também abriu a sua sede para hospedar a família dos pacientes com Covid de outra cidade. O Rotary Patos de Minas também doou 33 colchões infláveis para o hospital de campanha e 3... Exatamente, o Rotary em Minas Gerais, nós estamos presentes em todas as regiões de Minas. E nós estamos sempre trabalhando, desde o início da pandemia, nós estamos contribuindo e já contribuímos com mais de R$1 milhão para as cidades dessa região. São 90 clubes que nós temos em Minas Gerais.
do Distrito 4760. Através do projeto Salva Vidas, diversas ações foram desenvolvidas. Entre elas, a arrecadação de fundos, que foram revertidos em materiais e equipamentos que auxiliam o trabalho de hospitais que atuam na linha de frente da Covid. A Santa Casa de Misericórdia recebeu na manhã deste sábado insumos, além de filtro umidificador, filtro para ventilação mecânica e ar tráqueo, um sistema fechado de aspiração traqueal. O projeto Salva Vidas é um trabalho que o Rotary Internacional e o Distrito 4760 fez para que a gente pudesse avaliar junto com a Secretaria de Saúde do Estado o que os hospitais que estavam atendendo o Covid estavam precisando. Então foi levantado esses materiais, as necessidades desses materiais para intubação, para aspiração traqueal, o projeto girou em torno de 470 mil. Com menos de uma semana de funcionamento, o recebimento desses insumos só vem a contribuir para o trabalho realizado na Santa Casa de Misericórdia. Porque é dessa forma que nós criamos mais força para a gente conseguir realmente fazer e cumprir o nosso propósito, né? Que é uma assistência adequada, humanizada. Nós já recebemos os primeiros pacientes, né, de enfermaria geral. Em relação à UTI, estamos aguardando para que tenha liberação do Estado. E quando o pessoal do Rotary entrou em contato com a gente, nós ficamos assim, muito sensibilizados. Por quê? Porque são materiais que realmente hoje eles estão sendo muito utilizados, em especial com pacientes de UTI, né, no Covid, e pacientes de UTI que necessitam desses sistemas, desses equipamentos para uma assistência ventilatória adequada. Segundo Odilene, mesmo após a desativação de leitos destinados aos pacientes em tratamento contra a Covid, os equipamentos ainda serão utilizados. Porque a gente vai ter 30 leitos de UTI geral, então a gente continua, né, na utilização deles. Esses equipamentos, eles têm uma qualidade grande, que ele nos permite a segurança do paciente e a segurança também dos profissionais de saúde. De acordo com a Amélia, mais ações como essa serão realizadas pelo Rotary Clube Patos de Minas, Rotary Clube Patos de Minas Guaratinga e Rotary Clube Patos de Minas Paranaíba. Já estamos desenvolvendo um projeto, os 4 Rotaries da cidade de Patos de Minas estão desenvolvendo um projeto de doação de equipamentos para o UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Neste sábado, foi a vez das pessoas com 30 anos completos receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Patos de Minas. Entre elas estava o Matheus Castro, um homem trans, que pôde, felizmente, ser recebido com o nome social no momento da vacinação. Quando convocada a comparecer aos pontos de vacinação, a pessoa se identifica e apresenta os seus documentos, o que para a maioria pode não ser uma preocupação, mas para o Matheus Castro era. Ele é um homem trans. E como seus documentos pessoais ainda não estão completamente atualizados, ele ficou preocupado se poderia ou não apresentar apenas o nome social na hora da vacinação. Eu fiquei confuso, procurei saber onde que seria o meu local de vacinação, tive que procurar a Secretaria de Saúde. Lá eu conversei com a Fernanda, ela me atendeu super bem, me ajudou, atualizou meu cadastro, atualizou meu cartão do SUS, que é um cartão que já tem a possibilidade de colocar nome social, muita gente não sabe disso. Mas existe o campo lá para poder preencher nome social. E foi aí que eu fiquei mais tranquilo de vir e não perder a minha vez, não perder o lugar, né? Antes de entrar, ele contou que também estava ansioso e um pouco nervoso, pois mesmo tendo conversado com a secretária municipal de saúde e ter sido orientado sobre o que fazer no local de vacinação, ainda não tinha plena certeza de que daria certo. Eu fiquei um pouco receoso ainda, eu não tinha certeza de como que ia ser, mas acabou que foi muito rápido, a fila andou rápido, a moça também entendeu que o meu nome era Matheus, e quando eu fui apresentar aqui na mesinha, a moça estranhou um pouco, olhou a identidade e falou, mas de quem que é essa identidade? Eu falei, não, é minha mesmo, é porque eu não retifiquei meus documentos, só que eu gostaria que meu cartão de vacinação fosse com o nome Matheus. Ela falou assim, não, então é para escrever Matheus aqui. Eu falei, e ela, tudo bem, foi bem tranquilo. O momento pode parecer simples e há quem possa pensar que seja apenas um nome, mas
Para o Matheus, assim como para outras pessoas trans, esses são exemplos de conquistas diárias que eles adquirem e que lutam tanto para conseguir. Felizmente, tudo ocorreu bem. Ele conseguiu a tão esperada primeira dose da vacina contra a Covid-19 e no cartão de vacina o nome Matheus muito bem assinado. E que este ato seja um passo inicial para que outras pessoas também sejam atendidas e respeitadas da forma que desejam e merecem. Eu faço a transição há mais de 3 anos. Então são 3 anos que eu vou, por exemplo, no posto de saúde, na UPA, na clínica de especialidades, em vários locais aqui para ter atendimento de saúde, que às vezes o nome não é respeitado. Às vezes são profissionais que às vezes não entendem, não conhecem, viram para mim e falam assim, não, eu não posso usar esse nome, eu tenho que usar o que está no documento. Então nego o uso do nome social, são vários atendimentos que a gente às vezes passa por constrangimento. E são vivências que eu tive, que amigos meus aqui de Patos também tiveram. Nossa, eu tô muito aliviado, eu tô muito feliz. Eu tô assim, não tô nem acreditando que meu dia chegou, eu tava muito ansioso. E tô feliz demais, tô feliz por ter conseguido vacinar e tô feliz por ter o nome Matheus aqui no meu cartão de vacinação. Parabéns ao Matheus e à Prefeitura por ter assegurado o seu direito, e isso, como a própria repórter Paula Mota disse aí, parece ser simples, mas não é. É um marco aí no direito assegurado para a classe LGBTQIA+. Por hoje é só, amanhã é meu dia de vacinar também, eu vou vacinar e a gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui no programa Gui Boaventura e mais informações no patojá.com.br. Até segunda, boa noite.